Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao Tomate na Mão para ver a nossa revisão da série O Problema dos Três Corpos. Hoje a gente vai fazer o nosso resumo e nossas observações sobre o episódio 12 da série O Problema dos Três Corpos, que está sendo publicada pela Tencent TV. Então, a Tencent TV é uma empresa chinesa, a série é escrita também por um escritor chinês, e eu explico no primeiro capítulo dessa minha lista aqui como é que você faz para assistir essa série. Ela está gratuita no YouTube, tem como colocar legenda em português nela, então qualquer coisa é só você procurar lá o primeiro capítulo que eu explico tudo. Eu vou fazer aqui agora um breve resumo do que aconteceu na série até aqui, para quem quiser se situar, tá? Se você já está de acordo, já sabe o que aconteceu, quer só ver o resumo deste episódio, eu faço isso em capítulos. É só você pular o capítulo no vídeo do YouTube, que o próximo capítulo já vai ser eu fazendo o meu resumo do episódio 12 da série, tá? Então não precisa se preocupar, fica às vezes um pouco lenta, um pouco grande essa parte em que eu faço o resumo dos capítulos até aqui, mas é só pular e você vai direto para o capítulo atual, se for a situação, né? Vamos fazer então a nossa revisão aqui do que aconteceu até aqui na série. Os eventos da série começam em 2007, na China, quando começam a morrer vários cientistas, né? A gente acompanha o suicídio da cientista Yang Dong, que é essa moça que está aí. Ela se suicida em algum dia de 2007 e deixa esse recado dizendo que a física não existe mais, um recado meio enigmático, né? E vários cientistas estão morrendo dessa forma. Então o governo resolve colocar dois investigadores para descobrir o que está acontecendo, por que os cientistas estão se suicidando com essa ideia de que a física não existe mais e coisa e tal. E daí ele nomeia o Shi Qiang, que é esse rapaz que está fumando aqui à esquerda da tela, que é um investigador militar, é um policial, e ele pega a ajuda do Wang Miao, que é um físico. Ele trabalha com nanotecnologia, né, com experimentos de nanomatéria. Então os dois começam a se ajudar para investigar o que está acontecendo. Por que os cientistas estão se matando? O que está acontecendo ali, né? E o primeiro ponto que eles descobrem é que existe alguma coisa a ver com uma organização chamada Fronteiras da Ciência, né? Os cientistas que se suicidam têm contato com essa Fronteiras da Ciência e com a líder dela, que é a Shen Yufei, essa moça que dá uma palestra. Então a primeira coisa que o Wang Miao faz é ir numa reunião das Fronteiras da Ciência para ver afinal o que eles estão falando ali, né? E ali ele toma contato com duas hipóteses, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. São muito legais essas hipóteses, eu descrevo elas lá no episódio 2 do meu review, mas basicamente elas têm a ver com o limite do que o ser humano consegue entender da ciência, né? A ciência, tudo que a gente conhece como ciência, é aquilo que a gente pode fazer experimentos, tecer hipóteses e coisa e tal, e imaginar o que está acontecendo ali. E se tiver uma quarta dimensão, uma quinta dimensão, uma sétima dimensão que a gente não consegue acessar, a gente não tem como saber, não faz parte da nossa ciência. A ciência ela tem uma fronteira, que é o limite da nossa capacidade de fazer experimentos, de observar as coisas, né? Então, basicamente, essas são as hipóteses que são colocadas por esse Fronteiras da Ciência, né? Mais adiante na investigação, eles entram em contato com a Ye Wenxi, que é essa senhora aqui. Ela é a mãe da Yang Dong. Lembra aquela primeira cientista que morreu lá no primeiro episódio, né? Aqui a gente já está no episódio 6. Eles entram em contato com ela, por quê? Porque ela, além de ser a mãe da Yang Dong, ela é uma cientista também, ela também é uma astrofísica, tal como a filha, e ela tem uma outra característica curiosa. Ela teve contato com Fronteiras da Ciência, mas não se suicidou. Então, nesse momento, eles percebem que só o Wang Miao e a Ye Wenxi tiveram contato com Fronteiras da Ciência e não se suicidaram nesse processo. Então a investigação deles vai para o que está acontecendo com a Ye Wenxi, né? E a gente fica sabendo do passado dela. Ela teve um passado muito triste por conta da Revolução Cultural Chinesa, então conta as atrocidades que aconteceram. O pai dela foi denunciado pela Revolução Cultural. Para quem não lembra dessa história, é a história do período mais autocrático da China, né? O período mais ditatorial.
quando o Mao Zedong estava sendo muito questionado por adversários políticos, então ele começou uma grande perseguição, que qualquer pessoa que falasse qualquer coisa contra a revolução era preso, era morto, enfim, era perseguido. E isso aconteceu com o pai da Ye Wenxi. É uma história muito triste, né? Inclusive, nesse ponto aqui, a gente vai falar que o último episódio foi justamente alguma coisa nesse sentido, né? Mas, logo no episódio seguinte, o Wang Miao decide entrar para a Organização Fronteiras da Ciência, né? E daí ele entra nessa organização, e aí o que o pessoal faz? Né? O que a Shen Yufei, que é a líder da Fronteiras da Ciência, fala com ele? Olha só, para entrar para a organização, você tem que entrar nesse jogo aqui, é um jogo chamado Treebody.com, e você tem que ganhar esse jogo, você tem que acertar esse jogo, né? Então, esse jogo é um jogo de realidade virtual, eles usam todo um equipamento de realidade virtual, e na verdade é um jogo em que eles entram numa civilização em que as pessoas podem se desidratar, e o grande objetivo aparentemente é descobrir a periodicidade de eras estáveis e eras instáveis naquele mundo, né? Um mundo que passa por eras estáveis e instáveis. Eles não falam nada até aqui, mas fica claro pelo nome do jogo, Three Body Problem, que é um planeta que orbita um sistema que tem 3 estrelas, né? O problema dos 3 corpos é exatamente esse, né? E aí ele começa a jogar esse jogo, tentar descobrir como é que faz a coisa, né? Mas eles descobrem que também isso tem a ver com a Ye Wenxi, lembra? A mãe da Yang Dong, né? Então eles continuam investigando o caso dela também, eles também chegam nela por aí, e daí eles descobrem que ela também foi perseguida nessa época da Revolução Cultural, e ela conheceu um rapaz chamado Bai Mulin, enquanto ela estava num campo de trabalho forçado lá na China, e ele deu para ela um livro sobre ecologia e coisa e tal. Então isso aqui aconteceu em 1964, então era num momento que toda essa coisa de ambientalismo, de movimento verde, estava nascendo no mundo, não existia isso antes, né? E aí justamente é esse livro, A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que foi o livro que deu origem a esse movimento ambientalista, que hoje é tão forte, mas naquela época não existia, né? Agora ali que começou. E eles meio que têm não vou dizer que é um romance, mas tem alguma coisa ali, né? Dá para ver que os dois têm uma tensão no ar entre o Bai Mulin e a Ye Wenxi, jovens lá em 64. Só que aí o que acontece no último episódio é justamente que o Bai Mulin ele é pego pelo comitê central lá do diretorado do local onde eles estão, e eles encontram com ele um papel com um texto escrito muito subversivo, falando sobre ecologia e coisa e tal. E era um documento que ele tinha pedido para Ye Wenxi passar limpo para ele. Então ela escreveu o documento, mas não eram as palavras dela, ela estava só passando a limpo o que ele tinha escrito antes, né? E aí, ou seja, ele disse que não, que o documento era dela, ela que escreveu isso daí, ou seja, no momento que ele foi pego pelo Partido Comunista Chinês, ele entregou ela. Então ficou uma coisa muito chata, porque os dois tinham ali um quase romancezinho acontecendo, e de repente o cara entrega ela para o Partido Comunista, muito triste a coisa. Foi o último episódio, o episódio 11, né? E o episódio 11 termina com ela sofrendo um monte de torturas, um monte de coisa para tentar fazer com que ela confessasse alguma coisa. E no final ela é enviada para a montanha de Costa Vermelha, que é onde tem um grande radiotelescópio ali na região. Ela é mandada como uma serva. Embora ela tenha formação em astrofísica, ela já era formada em astrofísica nessa época, ela vai para esse radiolaboratório para trabalhar com faxina, como punição por ela ter feito essa, digamos, conspiração ambientalista, que na verdade não foi ela, foi o Bai Mulin, mas né, botou a culpa nela e coisa e tal. E então ela é mandada lá para o Observatório de Costa Vermelha, né? Enfim, aí fecha esse assunto da Ye Wenxi. A gente tem mais uma visão de que, primeiro, ela é muito importante para essa história, né? Lá no primeiro capítulo também aparece ela conversando com os ETs, ela que conversa, recebendo uma mensagem do exterior e respondendo essa mensagem. Então ela que começa essa confusão toda no final das contas, e na verdade foi por acaso. Ela está indo para lá como uma serva, né, como alguém da limpeza e coisa e tal, para trabalhar lá como punição
mas como ela é astrofísica, ela acaba entendendo como funciona o telescópio. Então acabou essa fase, e aí no capítulo 12 vamos fazer agora o nosso review do episódio 12 da série O Problema dos Três Corpos. O episódio 12 começa com o Shi Qiang, né, falando com o Wang Weizi, que é o superior dele, o general Wang, sobre como é que estão as situações, o que eles não sabem. Ele precisa mais informações sobre a Ye Wenxi. E daí ele pede para o general interceder lá, conseguir informações, porque eles precisam saber o que aconteceu com ela, né? E daí o general Wang fala que, olha só, ela na verdade, eu não posso fazer muita coisa, porque ela, na verdade, ela fazia parte do exército, ela estava nessa coisa toda, ela era uma militar também. Ué, como é que pode, né? Até ali ela não era, até o ponto que a gente sabe, ela não era. Ela deve ter depois se envolvido com o governo ali no Observatório de Costa Vermelha, né? Mas aí o Shi Qiang fala, olha só, para a gente resolver o problema dos cientistas, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu com a Ye Wenxi. Ela é uma peça-chave nessa história toda, e pede para o general procurar lá, né, tentar com os superiores dele, identificar as informações, o que aconteceu com ela lá no Observatório de Costa Vermelha, né? E aí, quando estão o Shi Qiang e o Wang Miao conversando, surge a ideia para eles de que, poxa, olha só, a gente podia fazer mais interações no jogo para tentar descobrir qual é o resultado, como resolver o problema do jogo, né? E aí o Wang Miao tem uma ideia interessante, que é, olha só, vamos chamar mais cientistas, porque a gente ficar jogando só a gente, pode ser que a gente não tenha tantas ideias assim, a gente chama mais gente para o jogo e vamos ver se um grupo de cientistas consegue descobrir o resultado do jogo, né? A grande coisa é essa, né? A gente não sabe exatamente qual é, o que é ganhar o jogo, né? O jogo a gente sabe que você está num planeta que tem períodos estáveis e instáveis e coisa e tal, e a população pode morrer de uma hora para outra. E o grande segredo é o que significa ganhar o jogo nessa situação, né? A gente imagina que é prever a oscilação das estrelas, mas isso pode ser impossível, pode ser que seja outra coisa. Enfim, e daí ele tem a ideia e ele chama o rapaz chamado Sha Ruishan. O Sha Ruishan é um astrofísico também, ele é aluno da Ye Wenxi, e ele já apareceu nessa história aqui lá no capítulo 5, no episódio 5, quando houve o universo piscando, lembra? Isso aí aconteceu no meio da investigação deles, o universo piscou, e foi justamente o Sha Ruishan que estava junto com o Wang Miao no momento que o universo piscou e coisa e tal, e daí ele está encucado com essa história desde então, e aí quando eles chamam ele para jogar o jogo, ele fala, não, faço, joia, me arrumem por favor 16 pods de realidade virtual, que eu vou botar um monte de cientista fazendo isso. Aí no final das contas não é isso tudo, mas ele entra então no jogo também para tentar decifrar essa questão toda, né? Ele passa a ajudar eles a tentar identificar como que se ganha esse jogo, né? Bom, tem uma parte aqui com aquela repórter, a Mu Xing, né, que é uma repórter, que está justamente falando com esse rapaz aqui, que é o Pan Am. O Pan Am é um ecologista muito famoso e ele passa umas informações para Mu Xing de desastres ecológicos e coisa e tal. E repara que esse pessoal aqui é meio que a continuidade daquilo que a gente viu a Ye Wenxi fazendo lá atrás, né? A Ye Wenxi começou a mexer com o ambientalismo lá em 1964, e agora você tem o Pan Am, que é também dessa área de ambiental e coisa e tal, e ele passando informações para Mu Xing. Mas não tem nada aqui, pelo menos nesse episódio, não tem nada significativo, né? Aí o que acontece justamente é que o Wang Miao ele entra novamente no jogo, e daí ele chega em uma outra civilização diferente. Aquela civilização que ele tinha visto lá atrás acabou, né, falhou. Aí eles tentam uma nova simulação. Essa daqui, se não me engano, é a 141ª tentativa de simulação. E aí, é lógico, cada uma dessas simulações a sociedade desenvolve de uma forma diferente, embora seja reconhecível, né? Aqui, por exemplo, eles estão na altura da dinastia Han.
Bom, e o que é a dinastia Han? Vamos entender um pouquinho mais de história da China, porque eu acho que isso é uma das coisas interessantes de você ver um seriado chinês, escrito por chineses, que justamente valoriza essa história que não é tão conhecida pela gente, né? Como vocês se lembram, da vez anterior que o Wang Miao entrou no jogo, ele pegou lá na simulação 136 ou 137, ele pegou a China no estado dos Estados Guerreiros, na época dos Estados Guerreiros. Então, os Estados Guerreiros foi uma época na China em torno de 260 a.C., antes da Era Comum, e em que a China, na verdade, estava dividida entre vários reinos independentes, né? Antes disso, você teve uma dinastia chamada Zhou, que era uma dinastia muito forte. Essa dinastia acabou e aí houve o período dos Estados Guerreiros, que tinham esses 7 estados guerreiros aqui, né? Então isso foi o que a gente viu da outra vez. Aí depois disso daqui, o reino do Qin, esse estado aqui, conquistou todos os outros e unificou a China. É considerada a dinastia Qin, ou Xin, como se pronuncia lá, né? É justamente o que dá o nome à China, né? A China tem esse nome por causa da dinastia Xin ou Qin, que é justamente quando esse estado conquistou toda aquela área e unificou o reino ali, né? E a dinastia Xin foi muito forte, foi muito poderosa, durou até 206 a.C., só que quando ela acabou, ela foi sucedida por 8 reinos. Então ela quebrou de novo em 8 reinos aquela região ali. Então dá para você ver aqui de novo a quebra da China, da dinastia Qin, em 8 reinos, né? Mas aqui não eram os reinos guerreiros, né? O reino guerreiros foi antes da dinastia Qin. Aí teve a dinastia Qin, agora tem a dinastia os 8 reinos. E aí depois disso ele teve justamente a dinastia Han. A dinastia Han foi como novamente um desses reinos, o reino Han, tá vendo aqui que bem no meio aqui da China? Esse cara aqui agora ele conquistou todo mundo e formou de novo a dinastia Han, que é justamente esse período em que a gente está segundo essa nova simulação aqui, né? Só que, lembra, a simulação no jogo ela não é exatamente igual na vida real. Então aqui, por exemplo, aparecem pirâmides maias no meio da China, umas coisas estranhas assim, né? E daí o Wang Miao vai lá e conversa com um cientista chamado Mose, que é esse outro rapaz aqui, que fez todo um modelo do mundo para tentar descobrir quando que haveriam períodos estáveis e períodos não estáveis e coisa e tal. E ele teve algum sucesso, fez algumas previsões corretas, né? Aqui está o modelo dele, né? O modelo de uma esfera e coisa e tal. Depois disso, o próprio Wang Miao tenta reproduzir esse modelo dele, que é um mar de fogo que tem 2 esferas concêntricas dentro. Eles fazem aqui a simulação no computador depois para tentar reproduzir esse problema dele. Enfim, essa seria a hipótese dele para explicar o que acontece nesse mundo, né? E de fato, aí ele previu uma nova era estável de 4 anos, e daí a coisa parece que está tudo dando certo, o pessoal faz a reidratação, né? Porque lá tem esse negócio. Se você sabe que vai vir uma era instável, você desidrata todo mundo, que as pessoas, os seres humanos, conseguem sobreviver. Quando aparece uma era estável, as pessoas têm que se reidratar para conseguirem, né, progredir a humanidade, progredir a sociedade. Então, como ele estava esperando uma era estável, ele deu a ordem para as pessoas novamente se reidratarem, coisa e tal. Olha que bacana, todo mundo se reidratando. Só que aí eles estavam vendo ali e de repente você tem o Sol nasce de forma absolutamente quente, ou seja, foi errada a previsão dele não estava correta, e o Sol vem com uma força muito grande e destrói toda essa civilização número 141. Mais um fracasso, mais uma tentativa que não deu certo, morreu todo mundo, né? Aí aqui depois tem uma parte interessantinha, engraçadinha, com a filha do Wang Miao e coisa e tal, mas o fato é que eles saem desse experimento, né,
conversando sobre o que aconteceu ali, e a conclusão que eles chegam, Wang Miao e o Xia Huishan, é que o Sol desse planeta aí não é o mesmo Sol da Terra, é diferente, né? Enfim, essa é a conclusão final que eles chegam nesse episódio, então não é um avanço muito grande que eles têm no final das contas, né? Tudo que eles descobriram era isso. Para mim já era uma coisa meio óbvia essa, né? Não dá para perceber que não é o mesmo Sol do planeta Terra, né? Outra coisa que eu achei estranho nisso daí é eles ficarem entretendo esse modelo do cara, um modelo que claramente não fazia sentido, parece com modelos que haviam antes da descoberta da lei da gravidade, né, quando se achava que havia um mundo, o céu, as estrelas eram buracos na esfera celeste, coisa e tal, que não faz sentido. Isso a gente já passou por isso daí. Eles sabiam que isso daí era falso, né? Mas é aquele negócio, eles estão num jogo, de repente no jogo é assim, né? Então essa deve ter sido a hipótese deles, né? Enfim, vamos fazer a nossa conclusão desse episódio aqui. Bom, concluindo, como eu falei, avançou muito pouca coisa e podia ter avançado mais, assim, descobrir que o Sol do mundo dos três corpos não é o mesmo Sol do nosso mundo é uma coisa que deu para ver no primeiro dia. Na primeira vez que eles entraram na simulação já estava óbvio que não era o mesmo Sol, que era diferente. E eu iria além, né? Para mim já está mais do que claro aqui que qual que é a questão lá? É que, na verdade, lá o planeta gira em torno de 3 estrelas, né? E é justamente a interação dos 3 corpos que faz essa bagunça toda das áreas instáveis. Isso para mim já é uma coisa meio que óbvia, não tem mais o que achar nisso daqui. O nome do jogo é 3 corpos. Como é que ninguém parou para pensar? Ih, caramba, será que a gente está lidando com o problema dos 3 corpos, né? Pô, é meio óbvio isso, né? E, enfim, os caras são astrofísicos, eles conhecem o problema dos 3 corpos. Eu já falei para vocês isso, né? Já é conhecido que o problema dos 3 corpos não tem uma solução fácil, é uma solução sempre caótica, né? Qual que é o problema dos 3 corpos? Se você pegar o modelo de Newton da gravidade, para um corpo, ou para 2 corpos de tamanho equivalente, você consegue calcular a órbita deles. 2 corpos, tem lá a lei da gravidade, coisa e tal, você calcula a órbita deles. Se você tiver, como é o sistema solar, um corpo muito massivo e um monte de corpos pequenininhos girando em torno deles, você também consegue calcular de forma muito simples. Agora, vamos supor que você tenha 3 corpos de massa mais ou menos equivalente. Não precisa ser igualzinha não. Pode ser mais ou menos equivalente. Não tem solução isso. A solução é caótica. Isso gera um sistema que você não tem como prever o futuro dele. Tá na cara que é o problema que eles estão encontrando aqui, né? Ou seja, eles estão num planeta que orbita uma estrela que, na verdade, são 3 estrelas, uma girando em torno da outra. E é por isso que eles têm essa confusão toda. De vez em quando fica um tempão sem estrela nenhuma no céu, e daí faz um frio danado e mata todo mundo. De vez em quando você tem uma estrela que se aproxima muito do planeta, e daí mata a vida toda que tem naquele planeta, né? Então, assim, pra mim já tá meio que óbvio. Eu não tô dando spoiler pra vocês, não. Pra mim já tá óbvio isso aqui, não tem o que fazer, né, nesse caso, né? Mas avançaram isso, descobriram que não é a mesma coisa. Eu imagino que vão descobrir daqui a pouco que é um problema dos 3 corpos, né? Quem imaginaria isso? Tá meio que óbvio isso daí. Mas enfim, essa foi a graça desse episódio, justamente você descobrir que, olha só, o problema é os sóis, né? E como é que faz pra simulação disso daí? Pô, o pessoal ficou fazendo esses modelos malucos de abóboda celeste, não sei o que lá. Como é que eles não pararam para pensar que isso seria, na verdade, um mundo como o nosso, né? Ou seja, só com... as estrelas são estrelas mesmo, não tem esse negócio de abóboda com buraquinho, né? Não faz sentido isso. E daí eles rapidamente perceberiam que o problema é um problema dos 3 corpos, né? E aí eles podem tentar descobrir qual é o resultado do jogo. Qual que é o resultado do jogo? Prever o problema dos 3 corpos? É um problema, porque é caótico. Qual é a outra alternativa, né? Enfim, achei fraco esse episódio, mas caminhamos mais um pouquinho na trama.